Olá, turma, tudo bem, sétimo ano? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta com esta videoaula, gravando aí exercícios de revisão para vocês, tá? Vocês vão fazer a prova, né? A avaliação 2, a V2 está chegando, então a gente precisa exercitar. O que eu vou falar com vocês nessa aula? Sobre o adjunto adverbial e o adjunto adnominal, tá? Então, pega seu material porque é importante você realizar as atividades, fazer anotações, tá certo? Pega um caderno, se organiza, se posiciona aí direitinho, tá bom? Pra gente poder, então, começar nossa aula de hoje. E eu já quero começar com uma primeira atividade aqui, né? Falando sobre o adjunto adverbial. Gente, advérbio, nós já vimos, é uma classe gramatical que indica aí as circunstâncias, está relacionado ao verbo, né? Então, indica a circunstância de tempo, de modo, de lugar, de dúvida, de afirmação, de negação. São palavrinhas que a gente vai reconhecendo, que a gente vai identificando nas orações e que vão trazendo, vão modificando o verbo no sentido de trazer, né? Novas informações. Por exemplo, quando eu digo assim, ele acordou, você entende somente que o menino acordou, alguém acordou, verbo acordar. Mas quando eu digo ele acordou cedo, ele acordou tarde, né? Esse cedo, esse tarde indicam pra gente um advérbio de tempo, entendeu? Se eu digo pra você, ela fez o trabalho rapidamente. Então, olha só, ela fez o trabalho. E esse rapidamente indica que a ação dela fazer alguma coisa foi muito rápida, né? Mas indica uma circunstância de quê? De modo. Ou seja, como ela fez. Eu identifico o modo como ela fez o trabalho. Rapidamente. Então, a palavra rapidamente indica pra gente essa circunstância aí de modo, tá? Se a gente identifica não comprei, não fiz, você tem uma negação. Se você identifica assim, certamente irei à festa, então certamente é uma afirmação, entendeu? Então são palavrinhas que vão trazendo sentidos, indicações de circunstâncias, e a gente classifica elas como advérbios, tá? Quando elas estão junto aí do verbo nas orações, a gente vai identificar sua função sintática de adjunto adverbial. Pode ser uma expressão, pode ser uma locução, tá? Então vamos lá, vamos observar aqui nesse exemplo, olha só. O adjunto adverbial relaciona-se com a circunstância por ele expressa. Assinale a alternativa que indica a frase que contém um adjunto adverbial de causa. Olha aí, de causa, né? Ou seja, um motivo. Vamos identificar essa questão aí do motivo? Ó, jamais duvide de Deus, letra A. Letra B, mande a carta pelo correio. Verbo mandar. Devido ao mau tempo, não saiu de casa. Nenhuma das alternativas? Vamos ver. Ele quer o adjunto adverbial de causa. Jamais. Olha aqui, gente, a primeira frase. Pensa no sentido dessa palavra, jamais. Da ideia de quê? Nunca, né? Você pode estar relacionando jamais ao tempo com relação a nunca ou a uma negação, tá? Na letra B, mande a carta pelo correio. Você tem uma ação, mandar o quê? A carta pelo correio. Pode ser, de repente, o modo como vai ser enviada a carta, né? Agora, olha C. Devido ao mau tempo. Então, por que essa pessoa não saiu de casa, gente? Qual foi a causa, o motivo? Entendeu? Pegou? Identificou? Então, o motivo, a causa dele não ter saído de casa foi o quê? O mau tempo. Então, a letra C aí traz pra gente o adjunto adverbial, tá? Então, é isso. Por isso que eu falei, relacionado, ele está relacionado ao verbo, ok? Tem o não aqui, e a gente sabe que o não indica o quê? Negação.
mas o enunciado está querendo a causa. Então, é essa parte aqui, ó. Devido ao mau tempo. Devido ao mau tempo, essa expressão acaba sendo o adjunto adverbial de causa. Ok? Deu para entender? Então tá, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto. Então vamos lá. Ele permaneceu muito calado. Amanhã não iremos ao cinema. O menino ontem cantou desafinadamente. Tá, li certo. Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Ela falou calma e sabiamente. Então nós temos aqui, olha só. Ele quer o quê? Todas as alternativas têm 2, exceto uma frase aí que só tem 1. Vamos analisar cada uma delas. Olha a letra A. Ele permaneceu muito calado. Então, nós temos aí, gente, permanecer é um verbo de ligação. Muito é um advérbio de intensidade, né? Calado aqui é o quê? Seria o predicativo do sujeito, tá? Então, aqui eu só encontrei um advérbio de intensidade. Vamos analisar as outras antes da gente sair marcando? Então, olha só. Na B. Amanhã indica o quê, gente? Tempo, né? Não iremos ao cinema. Não, negação. Então, aí tem 2. O menino ontem, tempo ontem, né? Cantou desafinadamente. Desafinadamente foi o modo como ele cantou. Então, eu também encontrei 2 advérbios, ontem e desafinadamente. Na D, tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Então, você tem também 2, tranquilamente e hoje. Ela falou calma e sabiamente. Você também tem os modos aí como a pessoa falou. Sendo assim, a letra A é a que não tem 2 advérbios, somente um, que é o muito, indicando aí intensidade, tá? Muito bem, próxima questão. Identifique a alternativa em que todos os 2 termos destacados têm a função de adjunto adnominal. Então, olha só, gente, vamos ler cada uma delas, tá? Pra gente ir analisando, ok? Então, olha só, letra A. As funcionárias estavam absolutamente impossibilitadas de reagir. Ele quer o quê? Adjunto adnominal. Então, para tudo aqui para não confundir. Os primeiros exercícios que fizemos foi sobre adjunto adverbial, aqueles que indicam circunstância, né? Tá? Agora, esse aqui, a gente vai falar sobre o adjunto adnominal. Lembrando para você que o adjunto são aquelas palavrinhas que estão ali ao lado, junto, tá? Adnominal é o quê? Substantivo, né? Ele pode exercer a função de sujeito da oração, ele pode ser o núcleo do sujeito, ok? E existem algumas classes gramaticais que estão relacionadas a esse substantivo. Por quê? Porque essas classes acabam definindo, especificando, determinando, entendeu? Caracterizando. Então, quando eu identifico essas classes ao lado do substantivo, eu tenho essa função aí de estar junto, por isso adjunto, né? E adnominal porque é um nome, está junto do nome, tá? Que nome é esse? Esse substantivo. Então, vamos lá. Quais são as classes gramaticais? Você já estudou, você sabe, né? A gente já vem estudando essa matéria há um bom tempo. Quais são as classes gramaticais que funcionam como adjunto adnominal? Então, nós temos os artigos. Quais são os artigos, pessoal? Artigo definido, artigo indefinido. Os artigos definidos: a, singular, as, o, os. Os artigos indefinidos: um, uma, uns, umas. Ok? Então, você tem os artigos que acompanham o substantivo, né? Você tem aí os adjetivos, por exemplo, né? Se eu digo a bela casa, a grande casa, né? A bonita casa, entendeu? Bela, bonita, grande, são adjetivos que, acompanhando o substantivo, funcionam como adjunto adnominal, ok? Vamos lá, então falamos de artigo, falamos de adjetivo.
Numeral, lógico, numeral, né? 2 meninos, 2 colegas suas te chamaram, né? Então, quando eu acrescento aí um numeral relacionado ao substantivo, esse numeral também vai funcionar como adjunto adnominal, tá? Então, ó, artigo, adjetivo, numeral, pronome, né? Se eu tenho, por exemplo, minha bolsa é grande. Então, olha só, minha, pronome possessivo, acompanhando o substantivo bolsa. Percebeu? Minha bolsa, minha, logo em seguida bolsa. Estão lado a lado, está junto. Então, minha, pronome possessivo, funciona como adjunto adnominal, né? Ok? Tá? Pronome adjetivo, né? Porque ele justamente, ele caracteriza, ele acompanha, tá? Nós temos também, falamos aí, né? Artigo, pronome, numeral, adjetivo, correto? Muito bem, adjuntos adnominais, tá? Então, vamos olhar aqui. As funcionárias estavam absolutamente impossibilitadas de reagir. Letra B. Traga-o até aqui com todas as bagagens. Letra C. Belíssimas gravuras foram vendidas por eles. Letra D. Eles chegaram muito tarde e jantaram sozinhos. E letra E. Os pareceres dos técnicos lhe foram plenamente favoráveis. Então, olha só, gente. Observa aqui comigo a letra E. Os é o artigo. Dos técnicos é uma locução aqui adjetiva. Estão relacionados ao substantivo parecer, né? Os pareceres, né? Então, a gente tem aí os como adjunto adnominal e dos técnicos também como adjunto adnominal, tá? Aí aqui você tem, ó, advérbio de intensidade, entendeu? Eles aqui não tá acompanhando, não funciona como adjunto adnominal. Traga o aqui, ó, ele completa o sentido do verbo, ele é um complemento verbal. Percebe? Então é isso, é você identificar que a palavra, ela mudando de posição nas orações, muda também a sua função, entendeu? Você está criando frases, então você vai colocando palavrinhas ali e as funções sintáticas vão mudando. Lembra que eu já dei alguns exemplos passados, quando eu falava assim, se eu digo, olha, a menina é bonita, bonita tá depois de um verbo de ligação, então ele é um predicativo do sujeito. Agora, se eu digo assim, a menina bonita chegou, olha agora onde eu coloquei o bonita, ao lado de menina. Menina não é o substantivo? Então, bonita acaba caracterizando menina, está ao lado, funciona como adjunto adnominal e não mais como predicativo. Percebeu, gente? Então é isso. Fiquem atentos à posição das palavras, né? E aí, lógico, você tem que saber as classes gramaticais. Se você esqueceu classe gramatical, vai ter dificuldade aqui para identificar adjunto adnominal. Então, você tem que relembrar o que é substantivo, o que é artigo, o que é pronome, o que é adjetivo. Não dá mais para esquecer as classes gramaticais, pessoal. Por quê? Porque é uma matéria que a gente vai levar aí, ó, no português. Enquanto você estiver estudando, você tem que identificar, você tem que classificar, tá certo? E cada classe gramatical exerce uma função sintática, tá? Ok? Entendeu? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um texto, né, pequenininho, mas tranquilo, dá pra gente trabalhar ele rapidinho. Eu vou só sair para não dificultar a leitura e você prestar atenção aí na leitura, tá? Então, olha só, continua aí comigo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, o musical. Este musical estreou em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira, em 12 de outubro de 2008. E seguiu temporada até 31 de março de 2009. Muito fiel à obra de Lobato, o animado e ágil musical contou com uma excelente adaptação de Flávio de Souza e uma segura direção de Roberto Talma, que já havia dirigido a versão televisiva da Rede Globo em 2001. A peça resgatou com eficiência vários temas musicais, já usados no programa clássico dos anos 70, como as canções Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Narizinho e A Cuca Te Pega. Além de algumas canções criadas especialmente para o musical, tá? Então a gente tem aí a divulgação, né, de um musical que estreou em São Paulo, ok? Muito bem. Questão 1, gente. Identifique no primeiro período do texto os adjuntos adverbiais que indicam o lugar onde ocorreu a estreia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o musical. Vou voltar lá para você identificar. Logo no primeiro parágrafo, dá uma lida aí, dá uma olhada. Aqui, ó, né? Em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira. Então, a primeira resposta, olha aí, tá? Indicando o lugar onde ocorreu essa estreia, ok? 2. Grife nas passagens a seguir. E aí, o que você faz no seu caderno? Escreve essas frases, tá? E você vai sublinhar, ok? Então, olha só. Os adjuntos adverbiais que exprimem a circunstância de tempo. Então, a gente tem aí, no Teatro Procópio Ferreira, em 12 de outubro de 2008. E seguiu temporada até 31 de março de 2009. Que já havia dirigido a versão televisiva da Rede Globo em 2001. Já usados no programa clássico dos anos 70. Então, gente, grife o quê? Adjuntos adverbiais, que indicam tempo, tá? Então, pessoal, pausa o vídeo, copia as frases e identifica, ok? Depois volta aqui pra gente continuar a correção, tá? Então, vou seguindo daqui, já que você deve ter feito isso. Então, vamos lá. Circunstância de tempo na letra A. Olha aqui. Quando aconteceu, né? Se você quiser identificar o tempo, faz a perguntinha quando, tá? Então, olha aí, em 12 de outubro de 2008. Né? E seguiu temporada. Por quanto tempo? Ou até quando? Olha aí, 31 de março de 2009. Entendeu? Olha C, que já havia dirigido a versão televisiva da Rede Globo em 2001. Quando? Em 2001, tá? Já usados no programa clássico dos anos 70, né? Então, olha aí, dos anos 70. Percebeu? São trechos que você vai identificando nas frases e esses trechos indicam circunstâncias de tempo. Estão todos eles relacionados ao tempo em que alguma coisa, alguma situação, algum evento aconteceu, tá? Então, vamos lá. Questão 3. Os adjuntos adverbiais que exprimem a circunstância de tempo no primeiro período indicam o que, gente? As datas de estreia do musical, as próximas datas de realização do musical, o período em que ocorreram as apresentações do musical, as datas de encerramento do musical. Então, olha só. Lá no primeiro período, elas indicam circunstância de tempo, não é isso? Quais são? O período em que ocorreram as apresentações do musical, né? Tá? Então, nós temos aí o período em que ocorreram as apresentações do musical, ok? Muito bem. Vamos para a próxima questão. 4. A peça, ela resgatou com eficiência vários temas musicais já usados. Aqui, você precisa identificar o adjunto adverbial equivalente, tá? A locução que está aí sublinhada. Então, olha só. A peça resgatou com eficiência. Então, a peça resgatou eficientemente. Ok? E esse adjunto adverbial, ele
é um adjunto adverbial de modo, tá? Apesar de eu não ter escrito aqui, você coloca aí ao lado. Eficientemente ou com eficiência é o adjunto adverbial de modo, tá? Anota aí, não esquece. Eficientemente, adjunto adverbial de modo. Questão 5, vamos lá. O adjunto adverbial identificado na questão anterior expressa, olha aí, gente, a noção de quê? Como eu falei, né? Modo, tá? Então, você pode também, ao invés de escrever lá em cima, ou assinala, né? E copia o exercício, assinala aí embaixo, ou já deixa escrito lá em cima e identifica como adjunto adverbial de modo, tá certo? Vamos lá, vou passar o slide, hein? Presta atenção aqui. Aqui eu trouxe alguns exemplos que você pode copiar aí no seu caderno, né? São frases, tá? Se você observar, tem algumas palavras aí numa cor diferenciada e essas cores, elas são classificadas, né? Como está aí de verde, indicando então a circunstância, tá? Por exemplo, estou realmente preocupado. Essa palavra realmente, tá vendo? Relacionada ao verbo estou, indica uma afirmação, tá? O preocupado aí seria o que, gente? Seria o que? Predicativo do sujeito. Estou é o verbo de ligação, tá? E o assunto, pessoal? Falaram sobre futebol. Sobre futebol é o assunto, entendeu? Os homens morrem de fome. Ou seja, a fome aí é a causa, né? O motivo pelo qual os homens morrem. Fui ao cinema com o meu amigo. Olha aí, com o meu amigo é o que? Indica companhia, né? Não estou sozinho, não fui sozinho, tá? Talvez ela volte para mim. Então, esse talvez indica aí uma circunstância de dúvida, ok? Sua atitude redundou em prejuízos. Então, em prejuízos indica aí o quê? O efeito, né? Sua atitude gerou, redundou, né? Consequência, tá? Sair a passeio, ou seja, finalidade. Eu saí para quê? Com que objetivo? Com qual finalidade, né? Cortou-se com a faca. Com a faca indica o instrumento, tá? Comeu muito, gente, ó, intensidade, ok? Estive na praia, então na praia aí, lugar, indica o lugar onde a pessoa esteve. Ó, vou viajar de carro, ou seja, que meio eu vou usar para realizar essa viagem, né? Então você tem aí de carro é o meio. Correu desesperadamente, ou seja, o modo como essa pessoa correu, tá certo? Não trouxe o livro de português. E aí o não, a gente já viu e sabemos que é uma negação. Voltou-se contra o próprio pai. Olha aí, gente, oposição, né? Contra é oposição. E aqui, você chegou agora, esse agora indica tempo, tá? Esse agora aqui, relacionado ao verbo chegar, indica a circunstância de tempo. Então, percebeu? Eu coloquei algumas circunstâncias, estão todas aí, né, de laranja, aí, cor de abóbora, tá? E aqui de verde é a classificação delas, percebe? Tenta agora você aí em casa criar novas frases utilizando esses advérbios ou essas locuções adverbiais, para que você entenda, né, o sentido que você atribui na oração, utilizando-as, entendeu? Cria aí no seu caderno novas frases se utilizando
dessas locuções, tá? Vamos falar agora um pouquinho do adjunto adnominal. Falamos do adjunto adverbial, ok? Bom, o adjunto adnominal pode ser expresso por adjetivos e artigos. Eu já tinha até comentado, né? Lá no meio da aula, nos exercícios. E aí eu trouxe aqui o exemplo, ó. O futebol nacional revela craques ao mundo. Então eu tenho o, que é artigo definido, nacional caracterizando futebol, tá? Nós temos também pronomes adjetivos. Lembra que eu dei o exemplo da minha bolsa, minha, pronome possessivo? Então agora eu trouxe o exemplo de nossos craques. Nossos, pronome também possessivo, tá? Nossos craques não são mais os mesmos, ok? Repara aqui, ó, futebol é o substantivo, craque é o substantivo, tá vendo? Numerais e expressões adjetivas. Então olha aqui. Os 2 jogadores mais habilidosos do time na verdade foram, né? Deve ter sido erro de digitação aqui. Foram suspensos, tá? Então 2 aqui é numeral, acompanhando aqui o substantivo jogadores, tá? Numeral. E mais habilidosos, né? Ok? O mais ele intensifica aqui, habilidosos caracteriza, né? Tá? Então você tem numerais e expressões adjetivas, tá? Então olha só, as classes gramaticais que funcionam como adjunto adnominal: adjetivos e artigos, pronomes adjetivos, numerais e expressões adjetivas, ok? Se você observar, o é artigo, aqui os também, ó, artigo definido, tá? Ok? E a gente tem assim as classes gramaticais que acompanham, né, os substantivos, exercendo então a função de adjunto. Adjunto o que, gente? Adnominal, tá certo? Agora eu também vou deixar um desafio para você. Crie novas frases utilizando esses adjuntos adnominais: o, nacional, nossos, 2, mais habilidosos. Você vai usar esses adjuntos adnominais. E aí você vai criar novas frases. Você vai mudar o substantivo, entendeu? Cria, faça isso. É uma forma de você estar pensando, é uma forma de você estar praticando também. Tá bom, gente? Acho que deu para você revisar a matéria, né? Deu aí pra gente poder fazer alguns exercícios. E assim eu vou terminando então por aqui, tá bom? Treine bastante, a prova tá chegando, né? Pra você se dar bem, tirar uma boa nota, tá bom? Então é isso, eu vou terminando, tá? Tchau, tchau.